O Empresas e Gente de Sucesso começa mostrando como funciona o Cine, o Sistema Nacional de Empregos. Você vai saber como esse serviço está ajudando a colocar centenas de pessoas no mercado de trabalho em Teresópolis. Veja só. Um dos maiores problemas em nosso país são os altos índices de desemprego que assolam o Brasil de norte a sul. O Sistema Nacional de Empregos, o Cine, é coordenado e supervisionado pelo Ministério do Trabalho por intermédio da Secretaria de Políticas de Emprego e Salário. Em Teresópolis, o Cine vem fazendo diferença na vida de muitas pessoas que antes não tinham uma orientação na hora de procurar uma colocação no mercado de trabalho. O Cine é um órgão do governo com o intuito de recolocar as pessoas no mercado de trabalho, minimizando assim a crise social, também com o objetivo de estar eliminando o gasto imenso com seguro-desemprego. Esse seria um dos objetivos principais do nosso trabalho. Na época de sua criação, o Cine tinha como meta inicial promover a intermediação de mão de obra, implementando serviços e agências de emprego em todo o país. Além disso, o Cine previa o desenvolvimento de uma série de ações relacionadas a essa finalidade principal: organizar um sistema de informações sobre o mercado de trabalho, identificar o trabalhador por meio da carteira de trabalho e previdência social e fornecer subsídios ao sistema educacional e de formação de mão de obra para a elaboração de várias programações. Hoje, o Cine continua a seguir esse roteiro, só que de maneira mais ágil e moderna. O sistema ele é totalmente automatizado, a gente faz a captação de vagas, coloca no sistema com o perfil do candidato e os candidatos, aí, em média 150 por dia, nos procuram. Quando vêm fazer as consultas, se estiverem no perfil da vaga, a vaga aparece, a gente oferece e se o candidato aceitar, a gente encaminha. O que falta, na verdade, é uma conscientização maior por parte dos empregadores. Aqui em Teresópolis, principalmente, parece que por ser um órgão do Ministério do Trabalho, determinados empregadores ficam receosos de colocar a vaga conosco, achando que poderia ter algum tipo de fiscalização, e não é a nossa função, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu até aproveito a oportunidade para fazer um apelo aos empregadores da cidade que coloquem a vaga conosco, um trabalho sério. Hoje, graças a Deus, nós somos aqui uma equipe bem focada no trabalho, na função social que esse trabalho tem. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos reunir um grupo de pessoas todas imbuídas nesse sentido. Falta a participação mais efetiva dos empregadores. A taxa de desemprego, segundo o IBGE, chegou a 7,2% no primeiro mês de 2010, mostrando um aumento de 0,4% em relação a dezembro de 2009. Já para a Organização Internacional do Trabalho, a estimativa é de que a taxa de desemprego no Brasil chegue aos 8% esse ano, pouco abaixo da estimativa de 8,2% em 2009. O cenário, em geral, é de expansão de 3,5% da economia brasileira, após retração de 0,7% no ano passado. Em Teresópolis, atualmente, o Cine disponibiliza de 50 a 60 vagas em duas frentes que lideram o ranking de contratações: as áreas de comércio e de gastronomia. Teresópolis tem um outro detalhe que chama atenção, que é muito voltado para o lado do comércio. Por um outro lado também, alguns empregadores reclamam, o que é fato, da falta de qualificação profissional por parte dos candidatos. Isso realmente é um fato. Que o governo do estado, em parceria com a prefeitura, está tentando minimizar isso através de um curso recém-criado, aliás, vários cursos recém-criados. Nós tivemos aí mais de 800 pessoas inscritas, infelizmente não temos vaga para todos. Tentar qualificar, capacitar pessoas para exercerem determinadas vagas, principalmente porque estamos aí num ano que acreditamos todos bem propício ao mercado de trabalho. Copa do Mundo, Olimpíada, todas essas coisas devem dar uma alavancada boa, principalmente na nossa cidade, que se diz turística. Se engana quem pensa que só a aparência conta na hora de uma entrevista de emprego. Outros requisitos são fundamentais e estão sendo cada vez mais exigidos.
A concorrência é grande e, por isso, ter um diferencial é fundamental na hora de garantir uma vaga no mercado de trabalho. A gente acaba pegando afinidade com os candidatos, porque vem insistentemente à procura de um trabalho. A gente procura fazer com que eles não desanimem e, sempre que possível, orienta para a questão da escolaridade, que hoje é muito importante, e a própria qualificação profissional. Nós fizemos a inscrição agora desse curso que eu acabei de citar e procuramos cadastrar o maior número de pessoas possíveis, mostrando-os a importância da qualificação profissional. O Cine atende em média 150 pessoas por dia. São pessoas que foram demitidas e não querem ficar com um vazio na carteira de trabalho. Outras buscam o Cine como um meio de alcançar o seu primeiro emprego. Com uma equipe bem treinada, o Sistema Nacional de Empregos é uma referência para empregadores e futuros contratados. O setor que mais emprega em Teresópolis é o setor de comércio em geral, que num primeiro momento a gente chama de vendedor, mas que pode ser até atendente. Que, aliás, eu acho que Teresópolis tem mais atendente do que vendedor, até pela questão da falta de qualificação profissional. Mas é um setor que é o mercado mais forte de Teresópolis. Uma pena é que a rotatividade seja muito grande, talvez em função da própria procura ser maior ainda. Então o empregador tem sempre uma disponibilidade muito grande de pessoas aptas a trabalharem para ele, e aí acaba que qualquer motivo, qualquer pormenor, aí ocorre uma demissão e depois uma contratação, então fica uma rotatividade muito grande nesse setor. Mas, obviamente, nós temos outros setores, requer um pouquinho mais de qualificação, mas a gente coloca as pessoas, os empregadores que nos procuram, 90% eu diria, comprovadamente estão bem satisfeitos com o trabalho e até com as pessoas que a gente encaminha e que acabam sendo colocadas na empresa. Hoje em Teresópolis, a maior oferta de empregos é para vendedores. Em uma cidade que tem como uma de suas bases o comércio, fica evidente a necessidade de uma grande demanda de pessoas para essas funções. Para Marco Aurélio, que conhece bem a realidade do desempregado em nosso país, a necessidade de se fazer alianças e parcerias é bem-vinda e necessária para aumentar a oferta de empregos em Teresópolis. Eu estou aqui há algum tempo e tenho a vontade de procurar a CIAT, porque acho que seria uma parceria importantíssima para divulgar o nosso trabalho, mas acaba que a gente deixou para amanhã e esse trabalho ainda não foi feito. O SEBRAE tem a sua parcela importantíssima em toda a sociedade a nível nacional, porque realmente é um órgão muito competente, qualifica muito bem os profissionais. Essa parceria em Teresópolis, ela gira muito mais em torno da Comissão de Emprego, Comissão Municipal de Emprego, e hoje nós temos até um fortalecimento nessa parceria, uma vez que temos o Marcos, que é o novo secretário de Trabalho, e isso já nos deu um respaldo muito bom com a chegada do novo secretário. Isso, acredito, vai funcionar contento em todas as esferas. Uma pesquisa feita pela empresa americana de recursos humanos Manpower colocou o Brasil como sendo o país com a segunda maior expectativa de criação de empregos para o segundo trimestre de 2010, entre os 36 países e territórios analisados. A expectativa de emprego no Brasil é de 38%, 7 pontos a mais do que os números registrados no último trimestre. Em Teresópolis, a situação segue a corrente positiva do restante do país. A expectativa é sempre a melhor possível. E esse é um ano que a partir desses cursos que estão começando, a conscientização, o próprio empregador está vendo a necessidade de diminuir a rotatividade, de estar auxiliando na qualificação profissional. A expectativa nossa é muito boa, até porque os resultados vêm num forte crescente. Isso nos alegra bastante. Veja a seguir. Conheça o trabalho do SEAT, o Centro de Ecologia Aplicada de Teresópolis, uma organização que luta pela defesa do meio ambiente em Teresópolis. Não vá embora. Empresas e gente de sucesso volta já.